fardo. Aí o que estava acontecendo com o tempo lá? No começo eu começava a fazer cartaz pequenos, certo? Fazer cartaz pequeno. Daí com o tempo o gerente da loja começou a ver o meu conhecimento, que eu, além de cartaz pequeno, eu fazia letras grandes no pincel, fazia faixa, fazia desenho, fazia um monte de coisa. Já trabalhava com isso. Só que eu entrei lá porque queria registrar minha carteira estava em branco ainda. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei a fazer cartazinho pequeno, fui vendo. Daí como eu via que só aquela pilha de cerveja, um cartazinho pequeno desse tamanhinho assim, uma pilha de leite, um cartazinho desse tamanhinho, daí eu cheguei no gerente e conversei com ele. Seu Edenil, o que o senhor me diz? Só uma ideia. Só uma ideia. O que o senhor me diz? Posso fazer um cartaz maior para pôr ali? Colocar um número grande? Porque, pô, olha o tamanho da pilha. Olha o tamanho do cartaz. Eu achei interessante o tamanho daquela pilha ali, colocar um cartaz gigante em cima ali. Vai aparecer de longe. Aí ele não deu outra, falou, arrepia, cara, arrepia, bota teu conhecimento para agir aí, começa, faz o que você acha melhor aí. Daí, como por exemplo, a gente tenta trabalhar que nem eu entrei lá no cartaz lá, eu ganhava o quê? Um salário mínimo. Daí eu pensei, peraí, então eu vou mostrar para ele um pouco mais do que eu sei. Aí depois eu canto ele num salário, para melhorar a minha renda, meu salário. Pô, mas olha o que aconteceu. Aí eu comecei, mesmo assim mantinha os cartazes pequenos nas lojas, na prateleira. Daí eu via as pilhas grandes de bebida, de leite, e fazia uns cartazão grandes no pincel. Daí o que aconteceu? Aí ele foi vendo que o cartaz grande estava chamando a atenção. Daí ele pegou e pediu para mim mudar. Todos os cartazes do açougue, da padaria, ele mandava fazer número grande, letras grandes. Coisa que na época era, quando eu entrei lá, a gente pegava uma cartolina, um exemplo. Numa cartolina colocava bolo recheado, um exemplo assim. Numa cartolina inteira. Fazia uma lista, bolo recheado, bolo confeitado, Marta Rocha, aquela coisa e o valor do lado. Daí ele foi vendo o serviço foi ficando bom, foi chamando atenção. O que ele falou? Ó, vamos tirar esse cartaz da padaria, cada item você vai fazer um cartaz grande. Daí eu peguei e comecei a entrar no embalo e arrepiei. Letra grande, número grande. Cada item aqui, ó, bolo recheado, fazia um cartaz. Bolo confeitado, fazia outro. Bolo Marta Rocha, fazia outro. E isso daí foi aumentando o serviço. E chegou um tempo que eu já não estava vencendo mais. Daí eu fui cantar no supervisor e eu melhorar minha renda, porque já estava fazendo serviço além do combinado. Aí o que ele veio a conversinha dele? Não, cara, deixa de conversar no corredor e vai e faz teu serviço. Em vez de eu me ajudar, acabei me prejudicando mais. Daí eu comecei a pensar numa maneira de agir, de ter uma solução. Daí o que eu fiz? Daí eu comecei a fazer peguei um caderno, que eu tinha na área de venda, peguei um caderno e como a gente fazia, por exemplo assim, cerveja, fardo com 12, unidade, fardo com 12, com 24. Daí eu pegava e comecei a anotar aqui. Cerveja tal, unidade, fardo com 12, fardo com 24, leite, fardo com 12, caixa com 24. E ali fui notando, para mim agilizar a habilidade para mim começar a vencer o serviço. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei a ver que o preço que começava no meio da semana, na outra semana voltava aquele mesmo preço. Daí o que eu fiz? Comecei a guardar, tirava com cuidado para não rasgar.
guardava, fiz uma prateleira lá, começava a guardar os cartazes. Daí voltava aquele preço e lembrava, pô, esse cartaz tem pronto. Ia lá e puxava e colocava. Comecei a conseguir manter isso daí por um tempo. Só que daí, como eu trabalhava em 2 mercados, eu atendia em Paranaguá, atendia Palmital e Centro. 2 lojas. Loja 1 e loja 2. Daí o que acontecia? De manhã eu estava em um e à tarde estava no outro. E quando eu não estava nesse um, o outro, quem atendia eram os próprios encarregados lá, que lá e metia a mão nos cartazes, no papel, nas cartinhas, na canetinha, em tudo lá. Quando eu voltava lá, estava aquela bagunça. Daí não consegui manter o controle. Enquanto eu estava ali, eu conseguia manter. Depois que eu saí ali e atender outro mercado, ali começou a desandar tudo. Daí o que acontecia? Daí ele viu que eu fazia cartaz grande. Além do pequeno, eu comecei a fazer grande. Daí um supervisor de uma distribuidora de bebida, nós fizemos amizade na época lá, temos amizade com ele até hoje. Aí ele pediu uma faixa, ele perguntou se eu sabia de alguém que fazia faixa. Eu falei, eu faço faixa. Aí eu peguei e fiz faixa para ele. Aí ele me deu um rótulo da cerveja que ele queria para pôr num bar lá, para pôr divulgação. Aí eu desenhei assim, peguei a faixa, né? Fiz aqui, oferta. Fiz o rótulo da cerveja, o modelo que é o rótulo mesmo, assim, o logomarca, o rótulo de cerveja e o valor aqui. Bem bonito, bem destacado. O gerente, quando foi no outro dia que eu cheguei na loja, cheguei com a faixa do rapaz para entregar, pô, ele viu aquela faixa enrolada lá, o que é isso aí? Aí eu peguei, abri para ele ver, que ele queria ver, abri e ele, você que fez? Foi. A partir daquele dia ele começou a pedir para me fazer faixa. Deu o que aconteceu? Aí comecei a fazer cartaz pequeno, cartaz grande e faixa. E foi aumentando cada vez mais. Aí na hora que eles pediam um aumento de salário, começava a regular. Daí eu comecei a pensar comigo, pô, tem que dar um jeito de eu sair dessa e de dar um jeito de melhorar minha renda, que esse salário está muito pouco. Daí o que eu fiz? Aonde eu tive a ideia de mudar de ramo, de ir para outros ramos, entende? Para eu poder dar uma melhorada, porque o salário já não estava dando. E outra, que estava dando muito BO ali, que eu até controlava uns tempos, eu controlava aqui os preços, para mim eu conseguir manter os cartões na loja, mantia. Só que depois começou a acontecer uns BO lá, que eu fazia cartaz, cerveja, exemplo lá, eu mantinha tudo anotadinho aqui. Fardo com 12, unitário, aqui, fardo com 12 e fardo com 24. E daí o que aconteceu? Daí na pressa, na correria ali, foi tirado, acabado o estoque, sei lá, da bebida, e colocaram o fardo com 24. Daí com 24 e foram lá e riscaram aqui, tinha acabado o fardo com 24. Entende? Só tinha fardo com 12. Daí aconteceu que um cliente foi lá, pegou o fardo com 12, daí depois chegou o fardo com 24, daí eles riscaram lá e tirou. Não, o fardo com 12 tinha acabado, daí riscaram ali o fardo com 12. Só deixaram o fardo com 24. Daí o cliente foi lá, pegou um fardo com 24 e queria pagar o preço de 12. Daí eu fui na frente do gerente lá, o gerente fez eu pagar aquilo dali. Daí eu tentei entrar num acordo com ele, daí, não, desse jeito não dá, cara, porque, pô, a gente faz o melhor pela loja aí, você vem, o primeiro probleminha aí, o problema BO aí, você já vem querer descontar da gente, daí não dá não. Daí foi onde que eu, não, daí eu saí dali, parti para outro mercado, daí no outro mercado aconteceu as mesmas coisas acontecia num, acontecia no outro, daí foi indo que eu acabei mudando de ramo. Mas mesmo assim
É um trabalho que ainda gosto de fazer, só que não faço. Que hoje em dia eu estou em outro ramo aí, daí eu não dá tempo de fazer tudo. Daí algumas coisas eu faço, por exemplo, a faixa ainda dá para me fazer. Entende? Eu fiz até um galpão ali atrás ali, faço faixa, faço os letreiros aí. Daí é aquele negócio, porque o cartaz, ele é um trabalho legal de fazer. Só que com o tempo você vai se cansando, porque você começa a querer dar uma melhorada aí na tua renda aí, ó, daí os caras só querem ver o lado deles, eles não vêem o outro lado, entende? Porque a gente tem que fazer assim, ó, se habilidade, porque se você não tiver habilidade, você não vence. É muita coisa. Agora, se você manter só naquele cartazinho pequenininho, você vai embora, faz cartaz à vontade, gerente fica assim. Eu digo isso porque